Pessoal, compartilhei lá com vocês dois PDFs. Um é referente ao módulo 24 para quem não tiver livro, tá? E o meu primeiro PDF é uma atividade de fixação que vem fazendo, né, a essência, né, buscando a essência dos últimos módulos que nós estudamos, né, do 21 ao 23. Por que não o 24? Porque o 24 ele só vem aí só aprimorando lá o conhecimento que nós já adquirimos, tá? Ao longo do livro 4, tá? O módulo 24. Quem já fez, vai me mandar depois a foto com seus arquivos. Quem ainda não fez, fará essa atividade em casa. Hoje faremos um breve resumo, tá, de todos os conteúdos que nós vimos durante esse bimestre e posteriormente vocês estarão fazendo essa atividade de fixação. Quem ainda não fez, pessoal, a primeira atividade de fixação, faça, porque já é a revisão lá do conteúdo que cairá na prova. Então, temos lá uma atividade de fixação do módulo 17 ao módulo 20 e essa segunda atividade de fixação, que é do módulo 21 ao 23. Então, não deixem de fazer, tá? Bom dia, Bianca. Bom dia, Carlos. Bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Pessoal, chamada, conferindo todos os presentes. Alex. Presente. Bianca. Presente. Carlos Vitor. Presente. Gustavo Martins. Presente. Júlia Victória. Presente. Karine. Presente. Luiz Otávio. Maria Eduarda Gonçalves. Presente. Maria Eduarda Lucas. Presente. Ok, pessoal. Luiz Otávio, você está conosco? Então, vamos lá, pessoal. Se vocês pegarem o livro 3 de vocês, a gente vem falando um pouquinho, né, no módulo 17, a gente vem falando um pouquinho sobre carta aberta. Isso daí vocês já fizeram lá uma atividade de fixação, como eu falei anteriormente. Módulo 18, carta aberta. Módulo 17, criação de propaganda, né? Então, a gente tem lá os elementos da propaganda, como que a gente vai trabalhar, né? Como criar uma propaganda, os objetivos da propaganda. E isso tudo está referente lá ao módulo 18. Tá, pessoal? Vocês já fizeram a atividade de fixação, muitos já me entregaram. E aí a gente vai para o módulo nós vamos dar um pulo aí para o módulo 18, que vem falando sobre a carta aberta, que também é um gênero do cotidiano, né? A gente trabalha muito fazendo denúncias, a gente tem lá objetivos, né? Que é o que? A gente difundir a informação dessa carta para que muitas pessoas a leiam, a conheçam e fiquem por dentro e tomem parte daquela situação, né? Que apoiem o que você quer ali denunciar,
pedir, enfim, né, reivindicar, seja lá qual for o objetivo que você queira conseguir com a carta aberta. Temos aí uma estrutura básica que, de uma certa forma, está presente aí em quase todas as cartas, né? Que é o remetente, o destinatário. Aí você vai citar o seu objetivo, o que você quer. Professora, presente, porque minha tela tá aquele bagulho branco de carregamento. Não tá conseguindo sair. Ok. Temos lá, né, um tema, né, sobre o ponto que você quer tratar, o assunto principal aí que você quer tratar, e o contexto, né, que vai aonde que você vai publicar essa carta, né, qual é o meio de comunicação que você vai estar publicando essa carta. A estrutura é básica também de uma carta, né, título, introdução, desenvolvimento, conclusão, com a assinatura, a data e o local, tá? E aí, gente, dúvidas até agora? É isso daí, tudo a gente já viu, né? Vocês já fizeram a atividade de fixação, então não tem muita dificuldade. Já o livro 4, nós trabalhamos o quê? Os tipos de redação e, de uma certa forma, a gente abordou assuntos que nós trabalhamos lá no livro, no final do livro 1 e parte do livro 2, né? Que vem falando sobre lá os tipos de redação e os assuntos, né? Os principais tipos aí que nós já trabalhamos, que é a dissertação, a descrição e a narração. E aí, nós temos lá quais informações, né? Sabemos que a dissertação é um texto argumentativo, opinativo, né? E que a gente vai justamente trabalhar em cima da opinião em determinada tipo de dissertação, ou a gente vai trabalhar somente a exposição de um fato, né, sem aquela obrigatoriedade de convencer, de persuadir o leitor. Aí nós já estamos falando do que? Da dissertação expositiva, que eu tenho a minha ideia, eu tenho as informações, eu exponho a informação, eu exponho a ideia, só que eu não tenho intenção de convencer o meu leitor que eu estou correta. Não, a minha intenção principal é só repassar aquela informação de forma que a pessoa fique por dentro ali, né? Eu passo a ideia, porém eu não passo a minha opinião e não tenho o objetivo de convencer ninguém. A dissertação argumentativa, por sua vez, já tem esse objetivo de convencer as pessoas, persuadir o meu leitor a tomar um partido, que é o meu, né? Daí a argumentação, e eu vou me fundamentar naqueles dados que eu expus, naquelas ideias que eu expus. E aí eu me baseio em fatos, sejam históricos, científicos, dados estatísticos, enfim, né? Para respaldar a minha ideia e convencer esse leitor de que a minha ideia é aí a ideal. Na descrição, pessoal, a gente tem lá o nome já entrega, né? Eu faço uma descrição de algo, de alguém, de um local, e eu não tenho lá elementos um dos principais elementos da narrativa, que é aquela passagem de tempo, a contagem de tempo. Eu não tenho verbos de ação. Na descrição eu tenho a presença de verbos de ligação que estão em todo momento relacionando ali aquela característica ao agente daquela ação, né? Quem pratica aquela ação? Lembra? Vocês vão se lembrar lá, voltar lá atrás, né? Aquela história lá do sujeito e do predicado. E aí, quando eu tenho o verbo de ligação fazendo a conexão ali, eu estou relacionando essa característica ao meu sujeito. Eu não estou relatando a ação, e a gente tem isso na descrição, tá? E aí, eu tenho lá a descrição objetiva e subjetiva. A objetiva, o nome já fala, que é você ser objetivo, ser o mais real possível na sua descrição. Você vai fazer uma descrição de modo que qualquer outra pessoa seja capaz de descrever
o seu objeto de descrição da mesma forma. Ou seja, um celular. Todos nós descreveríamos um celular da mesma forma, né? Um aparelho tecnológico que tem múltiplas funcionalidades, serve para ligar, navegar na internet, jogar, enfim, né? A descrição seria mais ou menos a mesma, embora cada um use suas palavras. Em todas as descrições feitas, a gente consegue fazer uma conexão e ligar essa descrição de uma forma muito objetiva. Já a descrição subjetiva, ele sugere a ideia da pessoa, né? Eu tenho ali a minha marca pessoal, eu tenho o meu ponto de vista, o que eu acho, o que eu sinto sobre certo objeto, certa pessoa, né? Então eu posso descrever alguém, se eu não gosto dessa pessoa, de uma forma muito negativa, né? É uma pessoa chata, enjoada, parece uma bruxa, enfim. Mas é porque eu não gosto dessa pessoa. Mas se eu gosto dessa pessoa, eu vou descrevê-la de uma forma mais doce, mais delicada, mais, né? Mais empático, vamos colocar assim. Então, temos aí a descrição objetiva e subjetiva. A narração, nós temos aí os elementos básicos da narração, né? Que eu narro algo, uma história, faço um relato do que aconteceu num determinado tempo. E daí eu tenho os elementos da narrativa, que são o quê? Eu tenho o narrador, já que eu narro essa história. Eu tenho os personagens, né? Já que eu narro uma história, eu tenho que contar a história de alguém. E quando eu conto a história de alguém, eu falo do tempo, do local, certo, pessoal? E temos aí o enredo, que é justamente o quê? É a história, né? A trama, né? Que eu vou contar sobre essa pessoa, que são os personagens, sobre esse tempo e este local que o personagem está envolvido, tá? Então, basicamente, no livro 4, nós já vimos esses 3 tipos textuais que nós já tínhamos visto lá atrás. Então, alguma dúvida, pessoal, com relação aí a esse resumo dos tipos de redação? Pessoal, então, como eu falei anteriormente, façam essa atividade de fixação para a gente corrigir. Pessoal, um detalhe aqui que eu... Sim, do PDF. Foram os gêneros básicos lá que a gente trabalhou na narração, né? Que foi o romance, a novela, o conto, a crônica e a fábula, tá? Tamires, bom dia. Bom dia, professora. Professora, esse exercício que a gente está fazendo na atividade de fixação, você vai corrigir aqui na aula ou só botar um PDF de resposta? Espero conseguir corrigir aqui, em aula, tá? É rápido, pessoal. É uma atividade rápida, super básica, que vocês vão tirar de letra, tá? O módulo 24 que é uma atividade para vocês fazerem em casa. Mas posteriormente estarei, após nós corrigirmos a atividade de fixação, eu vou liberar o gabarito para vocês, tá bom? Repete, por favor. É para fazer? Como assim? Não entendi. Você está falando da atividade de fixação ou do livro, das atividades do livro? Então, a atividade de fixação, ele vem
pegando lá a essência, né, do conteúdo do livro. Tá? Então, vocês vão utilizar o livro como pesquisa. Quem não tiver livro, recorre lá aos PDFs antigos que eu coloquei para vocês. O módulo 24, que foi o último que nós ainda não trabalhamos, né? Teoricamente, que quem quisesse, já teve até aluno que me entregou, quem quisesse fazer o 24, que foi o que eu falei na aula passada, já podia fazer, porque ele só vem ali fechando o assunto, né? Construindo textos ali com os assuntos. Essa atividade de fixação que vocês estão fazendo faz parte da revisão também da avaliação de vocês, né? Há duas atividades, essa aí que é a segunda, referente ao módulo 21 ao 23, e há uma atividade que foi enviada para vocês há 2 semanas atrás, do módulo 17 ao 21. Quem não fez ainda, pessoal, depois sinaliza que eu mando para vocês aqui de novo, ou você provavelmente já está lá na plataforma, tá? Vocês resgatam lá para vocês, quem ainda não fez, para fazer. Sim. Como? Sim. Muito bem lembrado, tá, pessoal? Ainda tem o trabalho para vocês fazerem entrega hoje, tá? Eu já te entreguei. Sim, já teve aluno que me entregou. Eu também te entreguei. Uhum. Quem me entregou já tá aqui anotado, tá, pessoal? Quem ainda fez a atividade, mas não me entregou lá as atividades feitas, né, referente ao livro, ainda está em tempo de entregar, tá, galera? Não deixem de entregar. A gente já está chegando aí no final do nosso bimestre, daqui a pouco a gente vai fazer avaliações, então o momento é agora, tá? Não entregou ainda a atividade? Corre lá, entrega lá para a professora, para você receber a sua pontuação adequada. Pessoal, vamos corrigir? Sim. Pessoal, vamos corrigir a atividade. Número 1. Defina descrição. Bom, eu não ouvi com muita clareza, mas acredito que vocês tenham acertado, né? Como eu falei lá no resumo, é um assunto que a gente já viu lá atrás, no final do segundo bimestre. Descrição, narração, dissertação é um assunto já passado, né? Então, a gente sabe que a descrição trata-se do ato de descrever uma pessoa, algo, né? Um objeto, uma paisagem, e para isso, né, a gente se utiliza aí de alguns elementos básicos da descrição, tecendo aí características, né, a essa pessoa. 2. Diferencie a descrição objetiva da subjetiva. A descrição objetiva
é feito de forma imparcial, ou seja, na tentativa de demonstrar apenas aquilo que se vê, da forma mais realista possível, sem acrescentar qualquer juízo de valor. Já a descrição subjetiva, o aspecto opinativo não é só contemplado, como também muito valorizado. Certo, perfeito. 3. Quais características da descrição objetiva? Alguém fez, pessoal? A 3? Ela é objetiva, direta, neutra. Valorização da imparcialidade, distinção dos detalhes com exatidão, a utilização de substantivos concretos e a utilização da função referencial na linguagem. Correto. No sentido denotativo. Perfeito. E quais características presentes na descrição subjetiva? A interferência emocional. Interferência emocional. Pode falar. Pode falar. Mas aí responde a outra, para você responder essa. O quê? Eu já respondi a outra, você pode responder essa. Ah, tá. Interferência emocional, transmissão de visão visual, utilização de grupos adjetivos e utilização de substantivo abstrato. Certo, pessoal. A função poética, né, que a gente falou lá um pouquinho sobre a função poética, que está relacionado aí à conotação, né, uma linguagem mais conotativa, onde que eu me utilizo de figuras de linguagem, né, metáforas, enfim, né, a gente vai explorando aí um campo mais literário, né, para a descrição subjetiva, né? Por exemplo, bruxa, eu posso fazer uma comparação com uma bruxa se eu não gosto de uma pessoa. Ah, parece uma fada, ou seja, eu gosto dessa pessoa, né? Essa questão aí. Referente aí ao módulo 22, número 5. Defina o que é dissertação. Alguém, pessoal? É um tipo de texto argumentativo e opinativo, uma vez que expõe a opinião sobre determinado assunto ou tema, por meio de argumentação lógica, coerente e coesa. Perfeito. Quais são os tipos dissertativos? Você só esqueceu de falar o seguinte, tá? Na dissertação tem lá aquela estrutura básica que apresenta o que? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? A gente também não pode esquecer de fechar aí os pontos, tá? Tá bom. E quais são os tipos dissertativos que existem? Essa é fácil, galera. O expositivo Dissertação e expositiva e dissertação argumentativa. Exato, perfeito. Escreva sobre a dissertação expositiva. Alguém fez essa? Eu coloquei que expõe fatos, mas não apresenta necessariamente uma discussão. Exatamente. 8. Dissertação argumentativa. Fale um pouquinho sobre ela. Nela o intuito é convencer o leitor, persuadi-lo a concordar com a ideia ou ponto de vista exposto. Certo, perfeito. Como a gente falou anteriormente, né? A expositiva eu tenho lá a apresentação dos fatos, da ideia, porém, de uma certa forma, eu só apresento aquela informação, apresento os dados, mas eu não tenho a intenção de convencer esse leitor. Já na argumentativa,
Eu tenho a mesma base, eu apresento os fatos, eu apresento a ideia, só que dessa vez eu vou mostrar o que eu penso, eu vou opinar sobre esse assunto e eu tenho já a intenção de tentar convencer esse leitor aí, tá, pessoal? Então a diferença entre uma e outra é a questão aí da persuasão, da opinião, tá? Que numa eu tenho a argumentativa e na outra eu já não tenho essa questão opinativa. Eu não dou a minha opinião, eu só exponho os fatos da forma que ele é. O que é dissertação mista? Que a dissertação que ao mesmo tempo você expõe os fatos conhecidos de todos e pode se transformar em uma referência personalizada que permite que se argumente de maneira analítica, portanto crítica, e aí sejam inscritos de questionamentos, juízos de valor e elementos não caros necessários a qualquer texto dissertativo. Exato. A dissertação mista, ela é o equilíbrio, né, entre esses dois tipos dissertativos que nós temos, né? A dissertação expositiva e a argumentativa. Eu tenho lá a amostra dos fatos, eu tenho a ideia que eu apresento, né, para o leitor, uma ideia que eu apresento, eu tenho a opinião e dentro disso tudo, né, eu vou fundamentar o que eu acho sobre o assunto, mostrando aí justamente os fatos, né? Eu vou tentar aí fazer esse equilíbrio de que a minha opinião está correta porque certo dado estatístico ele confirma isso, tá? Módulo 23, pessoal. Defina o que é um texto dissertativo argumentativo. É um tipo textual que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos e explicações. Correto. Qual é o objetivo desse texto? Alguém fez? Eu coloquei que tem como objetivo central a formação de opinião do leitor. Não só a formação de opinião, tá? O texto, esse tipo de texto, ele tem por objetivo também persuadir o leitor. Ou seja, de uma certa forma, como eu falei para vocês aqui sobre a dissertação argumentativa, né? A gente falou até aqui na número 10, um dos objetivos de um texto dissertativo argumentativo é eu tentar convencer este leitor com os fatos, ou seja, eu vou utilizar os fatos para confirmar a minha ideia, a minha opinião. Olha aqui, eu acredito que isso aqui está correto, porque olha esses dados aqui, olha essas provas que eu tenho para te mostrar. Então, um dos objetivos também é persuadir o leitor, tá? 12. Como planejar um texto dissertativo argumentativo? Alguém, pessoal, fez essa? Seria o problema, a opinião, argumentos e a conclusão? Sim. O planejamento ele passa por esses pontos aí, né? Eu tenho um problema, então eu vou fazer uma análise desse problema, eu vou argumentar, né? Eu vou criar, no caso, argumentos sobre este problema e argumentos, opiniões, né? Eu vejo primeiro qual é a minha opinião, se é favorável ou desfavorável, e depois eu crio argumentos com base na minha opinião. E depois eu vou concluir essa ideia aí, tá? O que eu acho
apresentar uma solução, enfim, né? Criticar mais, né? Depende muito aí de quem vai fazer a dissertação argumentativa, tá? 13. Como estruturar um texto argumentativo? Bom, deveria ser dissertativo argumentativo, tá, pessoal? Agora que eu li aqui, tá? Argumentativo argumentativo. Escreva detalhadamente. Como que a gente estrutura um texto dissertativo argumentativo? Introdução. Na introdução devem ser mencionados os temas que são abordados no texto ou o problema, de modo a situar o interlocutor. Desenvolvimento. Todas as ideias mencionadas na introdução devem ser desenvolvidas de forma alternativa e argumentativa nessa parte do texto. Conclusão. Deve ser uma síntese do problema abordado, mas com considerações que expressam o resultado que foi pensado ao longo do texto. Correto, pessoal. Então, na introdução, eu tenho lá uma síntese, né, do assunto que eu vou abordar, do tema que eu vou abordar, e eu faço ali algumas antecipações a fim de, sobre o que eu vou falar no meu desenvolvimento, para eu chamar a atenção do leitor, tá? No desenvolvimento, eu vou criar realmente ali toda a estrutura, né? Como a gente viu lá, de como a gente planejar. Eu vou trazer os problemas que eu abordei lá, que eu citei, né, na minha introdução. Eu vou trazer a minha opinião, eu vou argumentar, vou me utilizar de fatos, né, dados estatísticos, jornalísticos, enfim, né, para fundamentar o meu argumento e vou concluir, né, que é o meu terceiro passo e o último, vou concluir essa ideia trazendo o quê? Criando uma nova tese, ou seja, eu vou fechar esse assunto com a suposta solução desses problemas que eu abordei acima, tá? E aí, gente, o livro ele dá pra gente mais ou menos, né, uma porcentagem de cada trecho, né? Introdução, ele sugere, né, que 25% no desenvolvimento, 50% e conclusão 25%. Não precisa ser necessariamente nestas proporções, porém, vocês têm a noção de que o desenvolvimento compreende a maior parte, né, de um texto dissertativo. Normalmente, a introdução, a gente, como eu falei para vocês, a gente introduz o assunto, o tema que a gente vai abordar de uma forma muito rápida, né? A gente faz aquelas amostragens para o público ficar na expectativa do que ele vai ler abaixo, né, no desenvolvimento. Então, normalmente aí a gente não guarda, vamos colocar assim, né, 25% para a introdução. Há quem consiga fazer, mas normalmente um parágrafo aí para a introdução e 2, 3 parágrafos para o desenvolvimento e mais um parágrafo lá para a conclusão, né, que aí a gente já está concluindo a ideia. Normalmente, como eu falei para vocês, a maior parte do texto está aí no desenvolvimento, a porcentagem maior, de 50% até 70%, né, da estrutura do texto está aí presente no desenvolvimento. Pessoal, dúvidas com relação a algum assunto que a gente tratou aqui? Não. Ok, pessoal. Não. Como eu falei para vocês anteriormente, há duas atividades de fixação. Uma referente aos módulos 17, que vão até do módulo 17 ao 20, e essa última atividade de fixação que compreende o módulo 21 ao 23, tá? É uma base, resumindo aí o assunto que a gente trabalhou no quarto bimestre. Logo, fica já a dica para vocês, né? A avaliação de vocês será baseada aí nos dois módulos de 17 ao 23, tá?
têm esse material revisando o conteúdo, vocês têm um livro didático que vocês podem estar fazendo a consulta, tirando dúvidas, para vocês se saírem muito bem na avaliação de vocês. Já que não restam dúvidas, vou finalizar a nossa aula de hoje, tá? E a gente se encontra aí num próximo momento, tá, pessoal? Vou fazer a chamada para a gente finalizar. Quem eu chamar já pode sair. Vocês já pegaram o calendário das avaliações? Sim. Ok. Então, desejo a vocês boas avaliações, ok? Alex? Presente. Tchau, tchau. Até a próxima. Bianca? Presente. Tchau, tchau. Até a próxima. Carlos está com a gente? Presente. Tchau, Carlos. Guilherme Silva? Gustavo Martins? Presente. Professor. Tchau, até a próxima. Júlia Victória? Presente. Tchau, tchau, Júlia. Karine? Tchau, professora. Presente. Tchau, professora. Tchau, até a próxima. Luiz Otávio? Não está com a gente também, já saiu. Maria Eduarda Gonçalves? Presente. Tchau, tchau. Maria Eduarda Lucas? Presente. Tchau, professora. Tchau, até a próxima. E Maria Eduarda Santos? Presente. Tchau, tchau. Tamires? Tchau, professora. Presente. Tchau, até a próxima.